Energia nuclear em Angola. Por que não? Basta ouvir esta palavra e surgem logo imagens de Chernobyl ou Fukushima. Mas e se a realidade atual for completamente diferente do que aprendemos a temer? E se uma parte da solução estiver mesmo ao nosso lado, no deserto do Namibe? Gerar eletricidade com tecnologia nuclear é, de forma simples, usar o calor libertado pela fissão do urânio para produzir vapor. E esse vapor move turbinas que geram eletricidade. Os Estados Unidos foram pioneiros na década de 1950. Hoje, a tecnologia avançou drasticamente. Os projetos atuais geram gigawatts, frequentemente mais do que grandes barragens, e constroem-se muito mais depressa. A China é hoje o maior construtor de centrais nucleares do mundo, colocando novas unidades em operação em meses, com reatores de última geração que não correm risco de acidente de fusão. E os preconceitos? Os Emirados Árabes Unidos têm a central de Baraká a funcionar impecavelmente. Israel e Irão também usam esta tecnologia. A Alemanha, que planeava abandonar o nuclear, está a recuar nessa decisão. A França, com mais de 50 reatores, é uma potência nuclear consolidada. E aqui está a grande novidade. Já não se fala apenas de centrais gigantescas. Hoje, a aposta está nos SMR, Small Modular Reactors, e nos microreatores. Unidades que produzem entre 10 e 300 megawatts, construídas em fábrica e transportadas para o local. Para Angola, isto é revolucionário. Temos zonas recônditas onde é inviável levar cabos elétricos de alta tensão, não só pela distância, mas porque atravessam regiões inóspitas, como as Chanas do Leste. Mas isso não dá o direito de estas comunidades serem excluídas ou privadas indefinidamente deste bem tão precioso. Um microreator ou um SMR de média escala pode produzir tanto ou mais do que a barragem de Cambambe, 960 megawatts, mas sem depender de chuva, sem alagar território e sem milhares de quilómetros de linhas de transmissão. E agora, o detalhe que muitos ignoram. A Namíbia é o terceiro maior produtor mundial de urânio, representando 11% da oferta global. O minério essencial para a energia nuclear é extraído precisamente no deserto do Namibe, a poucos quilómetros da fronteira sul de Angola. O aparente contrassenso é este. Temos a matéria-prima à porta, ou se calhar no nosso país, e no entanto nunca consideramos a sério a energia nuclear como opção. Diante deste cenário, que possibilidades se abrem? Parcerias comerciais estratégicas com potências nucleares como a China ou a Rússia, que possuem tecnologias de reatores de última geração, seguros e testados. Angola poderia negociar acordos em que a matéria-prima regional serve como moeda de troca para a aquisição e instalação de reatores modulares. A própria Namíbia já discute, a nível parlamentar, a construção da sua própria central nuclear para deixar de importar 60% da energia de que necessita. Se o vizinho está a pensar nisso, por que não nós? A África já está a avançar. A África do Sul é o único país do continente com uma central nuclear em operação, Koeberg, com 2 reatores a funcionar desde a década de 1980. O Egito constrói a central de El Dabaa, com 4 reatores e 4,8 gigawatts de capacidade, em parceria com a russa Rosatom. A primeira unidade entra em operação comercial até 2028. O Quênia confirmou a instalação da sua primeira central nuclear de 1.000 a 2.000 megawatts em Bondo, no Lago Vitória, com construção prevista para 2027. O Uganda já recebeu luz verde da Agência Internacional de Energia Atômica para 2 reatores de 1.000 megawatts. O Ghana assinou acordos para implantar até 12 SMR até 2034, com o primeiro centro de simulação nuclear da África Ocidental já em funcionamento em Accra. O Ruanda está a posicionar-se como banco de ensaios para microreatores de 2 a 10 megawatts, com acordos já assinados com empresas americanas e canadianas. Se estes países, alguns com economias comparáveis ou menores do que a angolana, estão a avançar, o que nos falta? Pensemos num caso concreto. A região do Quando, no município de Rivungo, nas imediações do Okavango Zambeze. Um projeto imponente de turismo e safari.
Levar linhas de alta tensão até lá ultrapassaria facilmente os 1000 quilómetros, com custos proibitivos e perdas de energia pelo caminho. Mas e se em vez disso se instalasse um SMR de média escala? A produção seria comparável ou superior à de Cambambe. E os benefícios multiplicar-se-iam. Residências alimentadas 24 horas por dia, instituições públicas, fábricas, postos de carregamento para carros elétricos e autocarros elétricos. Tudo isto sem depender da chuva, sem emissões de carbono e com uma fonte de energia constante, ininterrupta. Um conceito de vida novo para nós, mas que já funciona com segurança e confiabilidade noutras partes do mundo. Por que é que devemos pensar assim hoje? Porque a energia não é um luxo, é um direito. Porque enquanto debatemos preconceitos, outros países já estão a construir o futuro. Porque o urânio está bem ao nosso lado e a tecnologia está disponível. Porque o maior ganho não se mede em megawatts, mede-se quando as pessoas, as empresas, as instituições olharem para lâmpadas acesas e puderem simplesmente dizer luz. Os projetos SMR têm custos que requerem investimento, mas o retorno económico, social e estratégico justifica a ambição. Estima-se que o mercado global de SMR atinja mais de 5.000 milhões de dólares até 2035. A África pode capturar uma fatia desse valor. E se um dia este projeto for concebido pelas autoridades angolanas para essas zonas contempladas, não se esqueçam, façam tudo à moda nova, com carros e veículos elétricos, frotas de autocarros e táxis elétricos, para que possamos ter o primeiro exemplo de uma zona urbanizada com todos os padrões modernos. Bem-aja.